Estamos todos ansiosos, eu estou, vocês também devem estar, porque é claro que vocês que vão fazer a prova. Bom, eu queria hoje falar com vocês um pouco sobre as questões de conhecimentos gerais. Eu andei dando uma lida nas questões e eu não achei muito fácil. A gente se preocupa bastante com as questões de conhecimentos específicos e esquece um pouco das questões de conhecimentos gerais, que envolvem várias questões do nosso cotidiano e das atualidades que a gente vive no Brasil e no mundo. Então, eu queria compartilhar com vocês a prova de 2019 para a gente discutir algumas coisas que eu achei importante. Vou mostrar para vocês 3 questões para vocês verem o padrão de questão e o tipo de assunto que cai. Vocês vão ver que é muita atualidade e que estão muito relacionadas ao que tem acontecido no dia a dia da população. Então, indo para a questão 2 da prova de 2019, eu achei uma questão interessante, porque é uma questão de artes, algo que a gente não vê muito, a gente não vê nada aqui na faculdade de nutrição, e parece um tanto quanto inusitado em cair numa questão no ENAD. Então, a questão 2, ela põe essa imagem ilustrativa, né, uma imagem, e é uma imagem criada e adaptada por um artista que chama Campos, e chama Despoesia. E a questão, ela vem o seguinte: Augusto de Campos é um artista concretista brasileiro cuja poética estabelece a relação do diálogo entre o aspecto visual, sonoro e tátil do texto verbal. Com base no poema apresentado, avalia as afirmações a seguir. Então, isso é considerado um poema, né? Apesar de ser imagem, é uma imagem que é considerada um poema. Então, o aspecto sensorial, ele é construído por meio da exploração da dimensão visual das palavras, sendo a imagem um elemento essencial do texto. O que vocês acham dessa? Ele fala que a imagem que a gente vê é o elemento essencial dessa poesia. O artista utiliza técnicas de diagramação, harmonização, harmonizando os componentes gráficos e espaciais, que se transformam em elementos de construção dos sentidos diversos. De fato, ele usa componentes gráficos, e espaciais, tanto é que as letras elas estão dispostas de forma não aleatória, ela não é aleatória, mas estão de forma como se elas estivessem caindo dentro de um buraco, é o que eu estou interpretando. A impressão de movimento caótico cria o efeito de uma espécie de Big Bang, que atua sobre ambas as palavras, poema e bomba. Então, no final das contas, as letras que estão utilizadas aqui conseguem criar tanto a palavra poema quanto a palavra bomba. A utilização do espaço é secundária para a construção do sentido da obra, já que a palavra escrita, nesse caso, é suficiente para a leitura do poema. Ele fala que a utilização do espaço é secundária. Ela não é secundária, porque a poesia, ela só é poesia se ela estiver nessa forma. Porque se fossem apenas a palavra poema e bomba, não seria uma poesia. Então, essa afirmação não está correta. De modo que a resposta correta é a letra D. A 1, a 2 e a 3 apenas estão corretas. Então, notem que é bem sutil e a gente precisa, ter uma certa interpretação do todo. Eu não acertei de primeira, tá? Mas depois que a gente analisa de novo as frases pela segunda vez, a gente começa a perceber a resposta. Agora eu vou passar para a questão 5, que também não é fácil. A questão 5 é sobre território indígena. A gente está vivendo aí a questão da marcação das terras indígenas, do marco territorial, mas em 2019 já havia essa discussão. Então, aqui é uma foto de uma aldeia Uatoreki e aldeia Gavião.
uma em Roraima, outra no Pará. Questão. O Supremo Tribunal Federal definiu em 2009 os critérios para o conhecimento de determinada terra como território indígena, sendo eles o marco da tradicionalidade da ocupação, o marco temporal da ocupação, o marco da concreta abrangência e finalidade da prática da ocupação tradicional e, por fim, o marco da proporcionalidade, que consiste na aplicação do princípio da proporcionalidade em matéria indígena. De acordo com o marco da tradicionalidade da ocupação, para que uma terra indígena possa ser considerada tradicional, as comunidades indígenas devem mostrar o caráter de perdurabilidade de sua relação com a terra, caráter demonstrado em sentido de continuidade etnográfica. Então, com base nas imagens e informações acerca dos referidos marcos para o conhecimento da determinada terra como indígena, avalie as afirmações a seguir. A tradicionalidade é um elemento fundamental para a perpetuação dos vínculos territoriais das populações indígenas, já que remete ao caráter estático de seus modos de vida. Ele está falando que o indígena tem um caráter estático de modo de vida. Isso não é correto, né? Todo mundo, ninguém tem caráter estático de modo de vida. Os marcos de reconhecimento da ocupação viabilizam o alcance do direito de utilização das terras em diferentes tipos de atividades produtivas por parte da comunidade indígena. Sim, eles têm direito a usar a terra, eles têm direito a caçar, eles têm direito a plantar, eles têm direito a produzir, né? E a extrair mesmo e manter a floresta, né? Eles não é um modo de vista extrativista total, mas é um modo de extrativismo que mantém a floresta. O critério de ocupação tradicional considera que a terra indígena proporciona elementos materiais e simbólicos essenciais à transmissão dos legados culturais entre gerações. Sim, né? A cultura indígena ela é transmitida de geração para geração. O reconhecimento de terras ancestrais entrega-se à lógica da homogeneidade cultural, já que esta medida valoriza a cultura e a participação dos povos indígenas como elementos do amálgama cultural brasileiro. Bom, o que não existe homogeneidade é na população indígena. As populações indígenas elas não são homogêneas entre si, né? Elas não têm culturas homogêneas. Cada tribo tem a sua própria cultura, então não é homogêneo. Então, de modo que a questão, a sentença correta é a 2 e a 3, letra C. E ela confunde muito a gente, porque na hora que a gente vai pegar aqui que o solos indígenas como elementos do amálgama cultural brasileiro são, isso eles são. Mas eles não têm homogeneidade cultural entre as tribos. Então, a gente tem que ter muito cuidado nessas asserções, tá? E, por fim, né, nesse vídeo de hoje mais curtinho, eu queria discutir com vocês a questão 6, que é um tema importante, que foi muito discutido na pandemia, que era a violência contra a mulher. A pandemia aumentou muito os casos de violência doméstica, principalmente mulheres negras. E o tipo de questão, ele é recorrente, tanto na prova de conhecimentos gerais, como na prova específica, né? Eu até fiz uma questão parecida desse estilo na última prova que eu dei. Então, só para vocês verem como que é o estilo de questão. Então, vamos lá. Conforme os dados do Atlas da Violência de 2019, apresentados no gráfico a seguir, verifica-se o crescimento do número de homicídios de mulheres no país durante o período de 2007 a 2017. Nesse período, a taxa de homicídios entre as mulheres negras cresceu mais do que a taxa de homicídios entre as mulheres não negras. A classificação de raça, cor do IBGE agrega negras como a soma de pretas e pardas, e não negras como a soma de brancas, amarelas e indígenas. Aqui ele mostra o gráfico, né, do número de casos por 100 mil habitantes de violência contra a mulher. Então, em azul as negras, em amarelo as não negras, mostrando sempre um maior número, né, das negras. E aí vem duas frases, que é o estilo da questão.
O maior crescimento dos casos de homicídio de mulheres negras em comparação com os casos de mulheres não negras indica a relevância dos estudos a respeito das múltiplas variáveis relacionadas a esse fenômeno social. Então, é um fenômeno social que tem várias causas. Por quê? A análise do gráfico permite concluir que, no início da série histórica, havia um contexto favorável à superação da situação social de maior vulnerabilidade da mulher negra, em razão da menor diferença entre as taxas de homicídio. Bom, né? Isso aqui, um contexto favorável, nunca houve um contexto favorável à superação dessa situação. Então, a respeito dessas asserções, assinale a opção correta. Letra A. As exceções 1 e 2 são verdadeiras, e a 2 é uma justificativa correta da 1. Não, a 2 não é justificativa da 1. As asserções 1 e 2 são verdadeiras, mas a 2 não é uma justificativa correta da 1. Ou seja, a 1 é verdadeira, mas a 2 não é verdadeira. Nunca houve um contexto favorável. A asserção 1 é uma proposição verdadeira e a 2 é uma proposição falsa. Será que é essa a resposta? Vamos ler as demais respostas. A asserção 1 é uma proposição falsa, errado, e a 2 é uma proposição verdadeira. Essa está errada. As asserções 1 e 2 são falsas, também está errada. Então, a resposta é a letra C. A asserção 1 é uma proposição verdadeira e a 2 é uma proposição falsa. Então, vocês veem que existe vários estilos de questões, né? Tem charges, aqui no caso de acessibilidade. Então, a prova passada de 2016 também caiu questões sobre lei da acessibilidade, diversidade e inclusão. Caiu coisas sobre quilombolas, caiu coisas sobre a Lei Maria da Penha, sobre imigração e refugiados, né? Na época dos refugiados da Síria, que o Brasil ainda abrigou e ainda abriga muita gente. Então, vocês podem ver que os temas são muito relacionados à ecologia, às artes, a questões sociais que estão em voga, e agora, com as guerras acontecendo, né, com a questão do marco territorial indígena, eu sugiro que vocês leiam bastante sobre isso, né? Então, aqui a questão 8 é sobre esgotamento profissional, que é a síndrome de burnout, é uma condição psíquica que vários de nós sofremos. Então, dê uma olhada na prova, tá? Não deixe de olhar a prova de conhecimentos gerais. Ela não é muito simples e tem várias pegadinhas nas frases. Então, quanto mais a gente lê as provas passadas, mais preparada a gente fica para a prova atual, tá? Estou à disposição para dúvidas e conversas. Um abraço a todos e vamos juntos para o próximo ENAD.